Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Meu Velho Rico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renda per capita, a gente vai falar sobre educação principalmente. Já pediria para vocês se inscreverem, dar aquela curtida e aproveitar o conteúdo porque está bem interessante. Então, para a gente tentar exemplificar o caso, eu vou transformar isso aqui numa pequena historinha e ficar bem interessante. Imagine vocês que existem duas crianças nascidas na década de 70, filhos de professores de classe média, e essas duas crianças estudam em escola pública. Porém, uma na Coreia do Sul e a outra no Brasil. Uma delas se chama João, e aí essa obviamente é a brasileira. E a outra, a coreana, se chama Kim. Essas crianças cresceram e foram trabalhar na mesma empresa que tem sede na Coreia do Sul e filial no Brasil. Essa criança chamada Kim se tornou um engenheiro. E aí, no caso da brasileira, ela não cursou todo o segundo grau, deixando ele incompleto. O Kim se tornou, além de engenheiro na sede, ele se tornou chefe do chefe do chefe do João aqui no Brasil. E uma das perguntas que a gente faz é: onde foi que as vidas dessas duas crianças se separaram? A do João e a do Kim. Obviamente, a gente tem que estudar um pouquinho de história e entender o que era a renda per capita da Coreia do Sul em 1960 e a do Brasil em 1960. Por décadas, 70, 80, até agora, vamos dizer assim, o momento, saber quanto é que é a renda per capita desses países, a diferença e onde foi que eles investiram para poder chegar nessa diferença. Uma das coisas que a gente pode dizer é que a renda per capita da Coreia do Sul em 1960 era metade da renda per capita do Brasil. Mas vamos lá, o que é renda per capita? Posso dizer que renda per capita é um indicador que a gente tem que avaliar da seguinte forma: tudo que houve de renda naquela população daquele país, né, de que cada pessoa, cada ser humano, vamos dizer assim, recebeu naquele determinado ano, é dividido pela população, e aí você tem uma renda per capita. Esse é o primeiro ponto. Então, como a gente pode exemplificar para ficar bem mais claro? Imagine que a renda per capita brasileira estava aqui e a renda per capita da Coreia do Sul em 1960 estava aqui. Em 1970, ela era mais ou menos isso aqui, a Coreia do Sul. E no tempo de hoje, a Coreia do Sul simplesmente fez isso aqui. Ela hoje é 3 vezes maior a renda per capita do brasileiro. E o que foi que aconteceu para ter explodido tanto essa renda per capita da Coreia do Sul? A gente pode ver, em poucas décadas, a Coreia do Sul ela se transformou num potencial econômico e educacional enorme, de potencial enorme. Vamos dizer assim, de 1960 para hoje são, sei lá, 60 anos. Como é que ela conseguiu isso? A pergunta tem uma resposta muito simples e clara: só investindo em educação. Educação, educação e educação. Só isso. O governo coreano, eles investiram numa situação educacional do país, onde eles conseguiram transformar e entender que aquela dali era a situação melhor para o país em si. É justamente aí
onde se dá a diferença do brasileiro João para o Kim. Eles tiveram a mesma escolaridade, tiveram os mesmos pais como professores, porém eles tiveram, um deles teve a diferença de trabalhar, de estudar e morar num país que investiu em educação. Não é só o que eu falo, é educação financeira, não. Eu digo a educação como um todo. Né? A gente pode falar isso bem nitidamente. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia e é uma coisa que realmente demora anos para você ver o resultado. Tanto é que na nossa história, um se tornou engenheiro e o outro não conseguiu concluir o segundo grau. A diferença é que a Coreia ela investiu no ensino público de qualidade, em um bom ensino de base e principalmente na questão de acesso a todos, a educação para todos. Um dos números que eu consegui avaliar é que ela investe 6 vezes mais do que o Brasil investe em educação. A gente pode dizer também que o professor coreano, geralmente ele recebe mais do que a metade do que é o padrão para a média salarial de um professor coreano. O brasileiro ele não chega nem a receber nem a média, né, do que um professor coreano recebe hoje. A gente vê muitas competições de ensino médio, ensino fundamental, onde a gente vê os coreanos como sempre em primeiro lugar, quando não eles estão ali disputando um pódio. E nós brasileiros muitas vezes não conseguimos isso, nem chegar a essas competições muitas vezes. A gente vê que a Coreia do Sul é um dos países com o maior percentual de jovens no ensino superior. Fica em torno de 70% dos jovens hoje que conseguem concluir o ensino superior na Coreia do Sul, enquanto no Brasil não chega nem a 13%. Outro dado interessante é que eles formam 8 vezes mais engenheiros do que o nosso país. E ainda tem um detalhe, eles para formarem um engenheiro, eles gastam menos do que a gente gasta com um universitário engenheiro. Então, a gente precisa melhorar bastante nossa educação ainda. A gente está atrasado demais. A gente só vai conseguir achar uma solução, seja política, seja empresarial, seja... a gente só precisa ter essa diferença educacional para a gente poder alavancar o nosso país. Sem isso, a gente vai ficar ainda na mão desses governadores como uma marionete. Eles precisam dessas pessoas que não têm educação para poder eles ganharem voto. É assim, é a voto do cabresto também, toma lá da cá. Então, para que a gente possa desenvolver uma economia de base, um país sustentável, investindo em educação. Porque em 1960 a gente tinha uma questão de um padrão melhor do que a Coreia e não conseguimos desenvolver de lá para cá. Temos uma longa estrada a percorrer e eu acredito que a gente consiga isso nos próximos anos. E tem que só pressionar. Se possível, compartilhe o vídeo, comentem e curtam, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e a gente possa cada vez mais crescer. Esse foi mais um episódio do Meu Velho Rico. Abraços.